A paz do Senhor a todos, aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes. Esse é mais um vídeo da série Lendo o Novo Testamento em 11 semanas, ou em 76 dias, ou até o final do ano, conforme o seu agrado. Eu virei a câmera do celular para trás, o celular para trás, a tela eu não estou vendo, então vai ser mais na sorte que da outra vez eu conseguia ver, corrigir alguma coisa que não estava enquadrado. Dessa vez vai ter que ser na confiança. Eu estou atrasado alguns dias na leitura, porque eu não consegui adaptar, a câmera do meu celular não está legal, a câmera frontal não é das melhores, a bateria está durando muito pouco, e aí eu vou deixando para depois com aquele sentimento, não está ficando legal. Mas eu vou de novo me focar e dizer assim, ó, eu tenho que fazer do jeito que eu tenho, o meu melhor, e se Deus quiser, conforme Deus vai providenciando, nós vamos melhorando, ok? Vamos seguir nossa leitura. Então vamos lá. Agora também vai ser mais difícil eu pausar. Para mim dar pausa eu vou ter que virar ali atrás. Cada vez que eu pausar eu vou ter que me lembrar do minuto para poder cortar. Eu vou fazer o teste. Se não der certo, ok? Capítulo 5 de Lucas. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Então ele disse para Pedro, Simão, depois chamado de Pedro, vá mais adiante, e depois disse para todos, lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, isto vou lançar as redes. Em outra tradução, na Almeida, diz, sob a tua palavra. A tua palavra está aqui, então abaixo. Eu já vi gente dizer, mas é sobre. Não, é abaixo, é sob, com respeito à sua palavra, nós lançaremos de novo. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse a ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. E eles, então, arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Nós vemos aqui, no Antigo Testamento nós temos multiplicação de alimento. Nós temos várias coisas que são prévias do Novo Testamento. E nós temos no Antigo Testamento quando Elias chamou Eliseu. Elias passou a capa sobre ele, a sua capa passou sobre ele, o seu manto, que eu creio que era talite ou algo próximo ao talite, era manto de oração, eu creio. Mas era o manto, sua capa. Tradução que é capa, manto. Passou sobre ele. E ele estava com juntas de boi. Com carroças de boi lavrando a terra, preparando a terra para a plantação. Época de plantar. Época de plantar. Ele estava plantando coisas novas. Estava preparando a terra para a plantação para a família dele ter lucro, ter seu rendimento. Quando Elias passou e disse, segue-me. E aí ele disse a Elias literalmente, Eliseu rapidamente, matou os bois, sacrificou os bois,
que ele estava trabalhando, não dos outros, mas do dele. Serviu um banquete para seus pais, para Elias, para ele. Garanto que para os próximos, deu um beijo nos seus pais e se despediu. E aqui nós vemos eles largando, aqui diz que os que andavam com Simão estavam com seu, no outro texto vai dizer que estavam com seu pai, os filhos de Zebedeu. Creio que ali eles se abraçaram, seu pai, e foram, se despediram pelo menos, ou pelo menos o barco era de seus pais, então eles estavam trabalhando com, porque deu referência ao pai, então o pai não era alguém distante, era alguém que estava próximo ali, alguém que tinha, toda vez que ele se referente ao pai, porque o pai precisava, merecia aquela honra. Então, o pai era honroso. E eu vejo também que eu gostaria, não tem a ver com eles aqui, mas também tem. Eu não sei se daqui a pouco não vai ser citado ele. Aqui, ó, chamado de Levi. Tem o texto que diz que Levi, que Jesus disse para Levi, veia, siga-me. Ele foi e Levi ofereceu um banquete. Serviu Jesus com almoço, com janta, com uma refeição. Mas o importante aqui é, ele fez exatamente ou semelhante o que Eliseu fez. Eliseu abandonou o seu serviço. Pedro, Tiago, João, Mateus fizeram isso, largaram tudo. Mateus largou a mesa coletoria e foi embora. E Mateus serviu um banquete, serviu a mesa, recebeu em sua casa o mestre naquele mesmo dia. E depois seguiu Jesus. O resto do ministério de Jesus. Né? Porque ser cristão não é somente... O ser cristão não é somente largar o mundo, largar o pecado. Não é somente renúncia da nossa carne, não. É mostrar para a família, mostrar para os próximos, para os amigos, para os colegas de serviço, para os seus irmãos, para os seus parentes, para aquele seu irmão, sua irmã de família, de sangue, seu tio, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus primos, que tem muita gente que tem distância dos primos, mas primo é um elo, que quando são primos da mesma idade, vão crescendo com aquela convivência, aquele primo que vai brincar, vai se divertir. Quando tu tem um encontro com Cristo, e você leva essa mensagem para o seu primo. Você, quando tem um encontro com Cristo e leva para os seus pais, imagina seus pais ouvirem a mensagem do Evangelho através de você. Ou os pais para o filho. Imagina a sua família, porque existem muitos cristãos que são tipo 007, que a família não sabe que eles são crentes. Os seus amigos, seus primos, seus irmãos, seus colegas de colégio, de serviço, não sabem que são crentes. E o pior de todos é quando ficam sabendo que são crentes e o testemunho daquele que é crente é pior, faz coisas piores que aqueles que não são. Se você vive um cristianismo, eu te convido a trazer as pessoas que rodeiam a sua vida a viver o mesmo cristianismo que você. Mas eu falo, mas eles não vêm. Dê o melhor testemunho. Fale com suas palavras, porque eu não acredito naquela frase, evangelize com ações. E se preciso, fale de Jesus. Evangelize falando de Jesus. E, para demonstrar a obra que Jesus fez na sua vida, aplique as ações de Deus. Aplique a mudança que Deus fez na sua vida aos olhos dos outros, para que vejam a sua vida transformada por Cristo, para que eles também venham viver a mesma coisa. Aplique a transformação na sua vida para que os outros as vejam. Amém? Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sair a seus companheiros do outro barco para que
sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Pedro e Simão viu isso, prostrou-se aos seus pés e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois, tá, isso eu já vi. Ok. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. Agora em diante, versículo 10. Agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A cura do leproso. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiser, pode curar-me, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou. Esse aqui é o mesmo relato de Mateus 8, seguida que ele acaba o Sermão do Monte. Marcos 1, seguida que ele acaba ali. Não sei se é, mas em Mateus é seguida que ele acaba. E até eu botei ali uma aplicação, porque quem ouve as palavras do Mestre, ouve o Sermão do Monte, aplica em seu coração, vê que aquilo ali sente que a verdade é a palavra de Deus, guarda em seu coração. Guarda um amor, uma paixão por Cristo, pela palavra de Deus. E aí ela cria raiz dentro do seu coração. Naquele momento é só você pedir: Jesus, queres me curar? E ele disse: Quero. Então aqui está relatando a mesma história. Então Jesus lhe ordenou, primeiro disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte a ninguém isto, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício de Moisés, que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito deles espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam ali sentados fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder de Deus estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo o paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus, os mestres da lei, começaram a pensar: Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando de mim? Pensando assim? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande. Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, falei certo, e disse: Siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus. Aqui está. Em sua casa havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu. Eles perguntaram aos discípulos, viu? Você viu uma coisa rapidinho aqui. Eles perguntaram aos discípulos, mas quem respondeu foi Jesus. Quando lhe questionarem, tem momentos que você vai precisar abrir a boca para responder. Mas aqui na Bíblia, mais adiante vai dizer assim, quando os questionarem, quando os colocarem à parede, quando levarem entre os juízes, quando os homens quiserem julgar vocês, abra a boca
E não se preocupe que o que vos será dito será o Espírito Santo que dirá através dos seus lábios. Então tem duas formas. Quando vocês forem ameaçados, vocês forem julgados, tem duas formas. Você abre a boca, o Espírito Santo vai te julgar, vai te usar os seus lábios para dar a resposta correta. Mas tem momentos que você não vai conseguir dar a resposta. Porque a pessoa vai falar, vai julgar, e quando você pensar em dar a resposta, Jesus vai lá no coração daquela pessoa e responde. E a pessoa vai ver que ao te julgar, ao querer armar cilada para você, ela mesma teve uma experiência de ouvir o próprio Cristo responder aquela questão que ela estava lhe perguntando, lhe indagando, e ela verá que é o poder de Deus que está na sua vida. Então, mas Jesus respondeu. Eles perguntaram para os discípulos, mas Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os seus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles, mas virão dias quando o noivo lhes for tirado, será naqueles dias que eles jejuarão. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha, e se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, e se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Então, essa palavra que eu já falei outras vezes, lá em Mateus, em Marcos, e vem de novo aqui, que é a repetição de muitas coisas, e o vinho novo no odre novo. Tem tantas coisas novas, que também agora me veio uma reflexão que veio em mente. Eu já tinha falado de outras, dê uma olhadinha lá, Mateus 9, o dia do Mateus 9 e Marcos 2. Mas tem coisas velhas, em odres velhos. E aqui o que me chama a atenção, depois de beber o vinho novo, e ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Qual é o vinho velho? O vinho de Deus. Por quê? Não o vinho novo. O vinho velho é aquele que fala da família, da boa moral. Me perdoe se você não gosta. Me perdoe. Que é um canal cristão, pentecostal e centrado na palavra de Deus. Para ver que nossa primeira função do canal, é ler o Novo Testamento. Mas o comentário, mas o que tu fala, não importa. Estamos lendo o Novo Testamento, interpretando através do Novo Testamento. É a Bíblia. O vinho antigo. Mas é antiquado. Já viu aquela criança, aquele jovem que diz assim: mas o meu pai é velho, é quadrado. É velho, é quadrado. O novo é redondinho. O novo rola fácil. Tipo, que é da moda, não incomoda. Vai reto, sabe? E o quadrado é aquele sem graça. Antiquado perante os outros. Perante o mundo aí fora. Só que o antiquado, se você prestar atenção, o vinho antigo do odre velho. O odre velho é a mensagem de Deus. O odre velho representa também a pessoa que tem o pensamento dos antigos. A moral da família, homem, mulher, filhos, menino, menina, corretamente. O bom ensino, a boa educação.
uma boa, como a Bíblia diz, ensinar o filho quando precisar, uma boa vara para corrigir. Não, a Bíblia mesmo já aconselha já não maltratar o seu filho, mas uma varinha somente para uma vara para correção. O bom ensino. Não deixar que os seus filhos aprendam a rebolar, pornografia, baixaria, antes de aprender primeiro uma boa educação, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, a limpar uma louça, passar um pano. Cuidar a infância do seu filho, a criancinha pequena, adolescente, jovem, cuidar. Quando seu filho e sua filha sair de dentro da sua casa, sair abençoado, sair de forma correta, não sair com a vida toda atravessada. Muitas vezes já sair, quando vai para começar a vida já está destruída. Quando é para começar a vida, como é construir uma família, construir um bom negócio, você não preferiu isso para o seu filho. Eu estou falando literalmente da família. O mundo tem desgraçado a vida de muitas famílias através das crianças, dos jovens, destruindo a mente deles. Jovens que outrora eram jovens com a mente sadia, com uma educação sadia, com uma aparência sadia, saudável, se transformam em plenas aberrações. Até me esqueci a palavra. Então, cuide da infância, da juventude dos seus filhos. Você pai, você mãe, cuide do exemplo que vocês dão para os seus filhos. Não adianta somente reclamar, bater, brigar, botar de castigo. Se você não dá exemplo. Você não der exemplo, não adianta. Até como diz a palavra de Deus, diz, ensina a criança no caminho. Ensina no caminho é você caminhar junto com ele no caminho correto. Ah, mas meu filho foi a vida inteira na igreja e se desviou. Mas espera aí, você ensinou ele no caminho correto. Você estava no caminho com ele, deu os mesmos passos com ele. Você mostrou, eu estou caminhando desse jeito, é assim que você tem que caminhar. Não, vai porque daquele jeito lá que é certo, mas não me imita, não segue meu exemplo. O pai que não tem um exemplo para dar para os seus filhos, e no futuro ele não vai poder reclamar, porque o meu filho, você não deu exemplo. Você não foi um exemplo para o seu filho. Vamos lá? O Senhor do sábado. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a comer e a debulhar espigas com as mãos. Comendo os grãos, alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas o sacerdote era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: Filho do homem é o Senhor do sábado. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: Eu lhe pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda sua mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Quantas pessoas sofreram e vêm sofrendo por causa do sábado, de legalidade
do homem. Jesus é o Senhor do sábado. É uma questão que teria que ter um argumento, uma conversa, um diálogo, não pode ser nesse vídeo aqui. Mas se você quer fazer algo bom no sábado, adore o Senhor, adore o Senhor. Não crie legalismos pesados que nem você e nem seus seguidores, mas se você quer fazer alguma coisa no sábado, jejue, adore. E se você acha, eu quero fazer alguma coisa no sábado para Deus, tenho tanta vontade de fazer, mas eu sei que a minha igreja, que o meu pastor, que meus irmãos vão brigar. Então faça um voto com Deus. No sábado eu vou jejuar, no sábado eu vou ler a Bíblia, no sábado eu vou me ajoelhar e vou orar 1 hora, no sábado eu vou ter uma tarde inteira, uma noite inteira, um momento com Deus. Se você sente vontade, mesmo que sua igreja e as pessoas que o rodeiam digam que é errado, faça. Faça perante Jesus, não precisa mostrar para os outros. Faça somente para Deus. Vamos lá, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio ser o traidor. As bênçãos e os ais. Vamos lá? Eu vou andar meio rapidinho, porque a maioria dessas partes nós já lemos, e o importante, o principal aqui, o objetivo é a leitura. Os comentários são somente para ser uma benção para você, até para você se interessar também, querer assistir. Vou ver o que vai trazer de comentário de novo aqui. Somente a leitura a pessoa pode abrir um vídeo no YouTube, um aplicativo que tem a Bíblia e botar para ler. Então eu gostaria de ser tipo, não um robô lendo para você, um ser humano lendo e tentando compreender com você a palavra de Deus. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. E até as minhas interpretações, mas o Mário interpretou errado. Aí depois ele viu que estava errado e corrigiu. Sim, até as interpretações. É uma leitura humana de alguém que está lendo a Bíblia, está tentando interpretar, abençoar as pessoas que estão assistindo. E se eu interpretar errado num vídeo, eu vou vir no outro vídeo e vou corrigir. Chegar lá no vídeo, lá a pessoa comentar lá, escrever lá e dizer, olha, você errou. Sim, mas lá adiante, ou se eu não errei, se eu já não tiver me corrigido, no próximo vídeo eu vou e me corrijo. É um ser humano lendo a Bíblia para abençoar outros seres humanos. Versículo 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Mateus, nesse texto aqui, ele se refere a vocês pobres de espírito. Então Lucas se referiu somente a pobres. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, os expulsarem, os insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se. E nesse dia saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês, os que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas.
o amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que lhe pertence a você, não deixe, não exija de que eu devolva. Olha só, isso aqui é interessante. Mas digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. 1. Amem seus inimigos. 2. Façam bem aos que o odeiam. 3. Abençoe os que os amaldiçoam. 4. Orem por aqueles que os maltratam. 5. Se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Quanto tá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que 5. 5, acho. Se alguém lhe tirar a capa, não impeçam. Vamos ver aqui. Amem os seus inimigos. 2. Faça o bem aos que o odeiam. 3. Abençoe os que os amaldiçoam. 4. Orem por aqueles que os maltratam. 5. Se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. 6. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. 7. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Foi 7. 8. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês também. Agora 32, versículo 32. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem às pessoas a quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores e esperam, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O julgamento do próximo, ao próximo. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e vocês serão perdoados. Eu queria falar uma coisa sobre isso. Jesus morreu na cruz e me deu de graça a salvação. Jesus morreu na cruz e Ele deu de graça. E pela graça. Mas essa graça, ela tem um preço. Não, mas é mentira. Sim. Toda a condição de salvação da Bíblia está em perdoar. Ah, mas perdoar é uma coisa que tem que perdoar, mas se não fizer, tá bem também. Não. Se você não perdoar as pessoas que estão na sua vida, que cometeram alguma coisa errada contra você, lhe machucaram, lhe feriram, você não será perdoado por Deus. Então, todo o perdão que você pode receber de Deus, que você vai receber de Deus, está condicionado ao você perdoar as pessoas. Se você não perdoar as pessoas, você
não será perdoado. Tem lá tem aqui na Bíblia, mas agora não me lembro a referência, nós já lemos. O homem devia 5.000, devia muito dinheiro para um homem rico, para um juiz, para um homem rico. E aquele homem pediu perdão, implorou, e o outro perdoou. Aquele que foi perdoado, ele foi lá adiante. Ele foi lá adiante, achou um que devia 50 para ele. E ele brigou e estava o levando à prisão. Foram lá e avisaram aquele homem rico. Sabe o homem que você perdoou, muito dinheiro, está levando à prisão um por 50 moedas. Por muito menos, muito menos. Aí sabe o que ele disse? O homem rico disse, você vai para a prisão e você não vai sair de lá enquanto não me pagar o último centavo daqueles 5.000 que eu já lhe havia perdoado. Presta atenção, o que a Bíblia diz, não é eu que estou inventando. Sabe aquele dinheiro que você me devia, que eu já lhe perdoei? E Jesus está lhe dizendo para você, sabe aquele pecado que você cometeu, que eu já lhe perdoei? Se você não perdoar o seu irmão, aquele pecado que eu lhe perdoei, volta totalmente ele sobre você. E você vai ter que pagar o preço que ele custou. Mas o preço do pecado é a morte. Como é que você vai pagar esse seu pecado, essa sua dívida com Deus? Com a morte. Então, se você não perdoar o seu irmão, você será castigado por todos os pecados que você cometeu. Invalidará sobre a sua vida o sacrifício de Jesus e provavelmente você terá um cantinho lá no inferno lhe esperando. Então, cuide da sua salvação. Perdoa muito, perdoa sempre, perdoa quando puder. Jogue o perdão, atire o perdão, pega o perdão. Agarre esse perdão que eu estou lhe perdoando. Ah, mas eu não cometi nada errado, foi o outro, não tem problema. Peça perdão. Perdoe e peça perdão. Peça perdão. Perdoe e peça perdão. É uma coisa muito difícil. Mas a hora que você perdoar e você pedir perdão e você se reconciliar com as pessoas, haverá uma paz tão grande, que valerá muito mais que qualquer birra, que qualquer orgulho que você pode estar sentindo. Versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida. Pessoal, quando vão dar oferta, tem muitos pastores que colocam. Vamos pegar julgamento, o próximo versículo, Lucas 6, 38. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usar também, tá. Sempre. É um versículozinho abençoado esse para pedir oferta. Eu não estou dizendo que não pode. Mas, primeiro, em segundo vem, deem, e lhe será dado. Boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Só que antes, no versículo 37 diz, não julguem, pois vocês serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Depois que você fizer isso, não julgar, para não ser julgado. Não condenar, para não ser condenado. Perdoar, para ser perdoado. Aí você dê e lhe será dado. A medida, que medida será recalcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Então não adianta você deixar todo o seu dinheiro na oferta da igreja. Você vender seu carro, vender sua casa, vender sua bicicleta, vender suas roupas, morar embaixo da ponte, dar tudo que você tem, colocar lá. Não vai adiantar de nada se você continuar julgando, se você continuar condenando, se você não perdoar.
De nada vai valer isso. Amém? Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A árvore e seu fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala o que está cheio em seu coração. Quer conhecer uma pessoa? Cuide do que ela fala. Veja as palavras que saem da boca da pessoa e da sua também. Cuide as palavras que as pessoas falam. Se são palavras más, é porque o seu coração está cheio de maldade. Se sempre são palavras boas, é porque o seu coração está cheio de bondade. Prudente e insensato. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e a pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Está em Mateus 7 também. Mateus 7 vocês leem, fiz vários comentários bem interessantes. Um centurião demonstra sua fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que ele se fosse curar seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que ele faça isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Eita, glória a Deus! Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem Israel. Aqui nós temos 12 discípulos de Jesus ouvindo essas palavras, que nem Israel, nem vocês aqui, nem vocês que andam comigo, em Israel, nem todo Israel ouviu tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão,
e os que carregavam pararam, Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus entregou sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor e perguntou para perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Cegos veem, aleijados andam, leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver, um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver, um profeta? Sim, eu lhe digo. E mais que profeta, esse é aquele a que respeito está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo essas palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Ao que posso, pois, comparar os homens dessa geração. Então aqui, quando falou sobre quem não aceitou ser batizado. Ao que posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus, com o que se parecem. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Aqui traz uma alusão do dia de hoje. Stories, reels, status, passa pro lado, ou passa pra cima, videozinho, vem lá, algo emocionante, que legal, algo engraçado, dá risada, um testemunho, daqui a pouco um cachorro pulando, daqui a pouco uma criança, daqui a pouco alguma coisa que você não quer ver, uma coisa impura, você viu, encheu os olhos, depois vai ali, coloca, não tem interesse, e vai indo, e vai indo, e vai, e a sua mente se enche de um monte de coisa. A presença de Deus exige tempo. O ser humano hoje está acostumado a tudo muito rápido. A tudo muito rápido, espontâneo. Eu quero agora, eu quero a presença agora, eu quero comer agora. Aperta um botãozinho no celular, comida chega. Eu quero
conhecimento, aperta um botãozinho no celular, a teclinha no celular, e aqui eu quero fazer tal coisa, eu quero isso, eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. É tantas coisas que vamos fazer, e aí cria coisas para fazer e se envolve, e se um videozinho demora um pouquinho mais, se a pessoa que está falando deu uma gaguejada, falou uma frasezinha que você não gostou, já não quero mais. Acabou-se a roda de pessoas para sentarem, para conversar, tomar um chimarrão, tomar um suco, um chá e conversar e uma ensinar. Não se vê mais pessoas parando para ensinar. Um tempo para cá, Deus me trouxe de volta ao Ministério da Palavra. Eu me coloquei diante do Senhor, porque na adolescência Deus me deu o Ministério da Palavra e eu abandonei para ser músico. E não deu certo em nenhum momento enquanto eu não voltei para a palavra. E aí, há um tempo atrás, havia uns irmãos que toda vez que a gente se reunia, eu queria falar da palavra. Eram irmãos, não era povo de fora, irmãos. E o deboche, entre aspas, era o quê? O irmão Mário sempre tinha alguma coisa para falar, para ensinar, e chegava a dizer, não, vamos conversar coisas boas, vamos conversar coisas para dar risada, para se divertir, isso não é divertido. E eram irmãos que, até pela função, era para eu sentar e ouvir, e eu queria compartilhar e eles não gostavam. E aqui, ó, nós lhe tocamos flautas e vocês não dançaram, sabe o que é isso? Uns estavam tocando flautas para entreter os outros, para agradar os outros não estavam nem aí. Então nós lhe cantamos um lamento e o lamento não moveu mais o coração deles. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, este tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Então, preste atenção, escute mais, converse mais. Sabe qual o problema da depressão no dia de hoje? O mal do século XXI, depressão. Sabe uma das coisas que cura a depressão, que não cura, mas que evita a depressão, é ouvir. As pessoas não sentam mais na frente de uma casa, não sentam mais no quintal, embaixo de uma árvore, para conversar. As pessoas não se ouvem mais. As pessoas não se escutam mais. As pessoas não se sentam para ouvir conselhos de pessoas mais sábias. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu ouvia muito aquela expressão, aprenda com os mais idosos. E eu ouvi isso, e uma coisa, eu sempre fui, desde jovem, na minha juventude, eu parava muito para conversar com pessoas de mais idade, e eu gostava disso, porque eu aprendia muita coisa. Hoje ainda tem coisas que eu ainda, às vezes, conto para minha filha coisas que eu aprendi lá quando eu era adolescente. E se eu não tivesse parado algumas horas para ouvir pessoas idosas, eu não teria aprendido. Hoje, quantas dores da alma das pessoas, quantas dores, quanto sofrimento poderia ser poupado se o marido escutasse sua esposa, se a esposa escutasse seu esposo, se os filhos escutassem seus pais, se os pais escutassem seus filhos. Se no seu serviço as pessoas parassem para conversar na hora do intervalo. O celular hoje aproximou as pessoas que estão longe. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Se você conseguir entender o meu idioma, português, Brasil, você consegue me ouvir. Mas o celular afastou as pessoas que estão perto. Afastou as pessoas que estão perto. E a depressão, o grande mal desse século, é as pessoas se afastarem de quem está do lado. Olhar, falar com a pessoa, o interromper. Eu gosto de estar conversando com a pessoa e daqui a pouco eu interrompo a pessoa e falo. E a pessoa fica, mas deixa eu falar, e fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Isso também é saudável. Isso também é muito saudável.
o diálogo, a conversa, o brincar, fazer as pessoas darem risada, sabe? Dar risada de bobagem que as pessoas falam e ficar ali daqui a pouco ouvindo uma brincadeira de fazer cosquinha, de agarrar e de, sabe? E dar um peteleco no ouvido, fez em mim. Sabe, essa coisa de dar risada, olhar nos olhos das pessoas, as pessoas não se olham mais nos olhos. Existe, existe uma barreira gigantesca entre o ser humano. Mas o estranho não é para fazer tal coisa. Eu não estou falando do estranho. Eu não estou falando de você se aproximar de qualquer pessoa estranha que possa vir ser uma ameaça de Satanás para sua vida e destruir a sua família. Eu estou falando dos seus. A pessoa que está do seu lado, a pessoa que dorme na mesma casa, que acorda na mesma casa, que toma o mesmo café, que senta na mesma mesa, que usa o mesmo banheiro que tu usa, que come da comida que sai da mesma cozinha. Eu estou dizendo essas pessoas que são no seu lar. Mas não é a minha família, eu estudo e são pessoas que estudam na mesma, que moram no mesmo prédio que eu e são cada um do lugar do mundo, cada um do lugar do país e estão estudando uma república e tem várias pessoas. Não me importa, são as pessoas que dormem na mesma casa e acordam e você não para conversar com essas pessoas, você não olha nos olhos dessa pessoa. Você não presta atenção se a pessoa muda alguma coisa na aparência dela. O quão bom é uma pessoa mudar alguma coisa na aparência e dizer assim, alguém dizer assim, que legal, você mudou, você está diferente. As pessoas não se falam mais. E aqui relata exatamente isso. Nós tocamos flautas para você dançar. Eu toco violão, guitarra, baixo, teclado, mas o meu principal é violão. O quão bom é eu pegar um instrumento e tocar e as pessoas sentarem na volta para cantar junto, para escutar. E juntar pessoas interessadas em ouvir aquilo que eu estou cantando, tocando e agradar as pessoas. Se eu pego um instrumento, convido pessoas para tocar e eu me sento sozinho e as pessoas não se importam porque elas têm que olhar um celular, assistir uma série, assistir uma novela, assistir alguma coisinha sozinho. Aí no outro dia, vamos cantar junto, vamos tocar junto, vamos fazer alguma coisa junto. A pessoa sai, vai me desanimar. Porque é gostoso essa união. É a mesma coisa, cantamos um lamento. Cantamos um lamento e vocês não choraram. Mas por que eu chorar? Por que eu dançar? Era o momento deles, era o cotidiano deles. Mas quantas vezes as pessoas têm se afastado? Eu estou perdendo muito tempo. Como o celular está virado para lá, eu não faço a mínima ideia de quanto tempo está de vídeo. Então eu vou seguir, mas vocês entenderam a mensagem. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Alabastro é o tipo de um azeite, que se eu não me enganar. Ele se colocou atrás de Jesus aos seus pés, e chorando começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é esta, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou para a mulher e disse a Simão: Vê essa mulher? Entrei em sua casa,
mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a se perguntar, quem é esse que até perdoar pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou e vai em paz. Quando um cristão vê outra pessoa chegar na igreja, tem o cristão pavão. Conhece o cristão pavão? É aquele que quando chega na igreja, ele abre um leque. Quando ele está na igreja, quando ele encontra um irmão, ele abre um leque gigantesco, sabe? Tá ali, a cauda tá assim. Quando ele vê, quando ele está num momento espiritual, em que aí ele abre um leque, assim, cheio de penas, que nem um pavão, pronto, armado. E ele cria um ambiente aparentemente espiritual. E cerca todas as pessoas que estão ao redor, cerca. E ele cria aquele ambiente espiritual. E ele se sente o bambambam, o mais poderoso de todos. E aí Deus levanta uma pessoa aparentemente inferior, pecadora, uma pessoa falha, cheia de falha, uma pessoa com um passado tenebroso, muitas vezes uma pessoa que chega na igreja ainda cheio de pecados e demora. Tem gente que chega na igreja e se converte, se transforma e muda de um dia para o outro. De um dia é um pecador, que todos somos, mas tipo, aparentemente aos olhos dos homens é um pecador desprezível, espiritualmente fedido. Sabe, uma pessoa que tem fedor. Imagina a pessoa cheirando a podre, sentada do seu lado, você se afasta. E uma pessoa, tem pessoa que tem o cheiro, aparentemente os homens dizem, mas ele tem até o cheiro espiritual, cheira podre espiritualmente. Parece que é o maior pecador do mundo. Só que aí Deus pega essa pessoa, transforma ela, enche ela de poder, de autoridade, de unção. De uma hora para outra, o maior pecador, o homem mais desprezível naquela igreja, naquele lugar, se transforma em alguém que muda a sua aparência, muda a sua fala, muda a sua espiritualidade e se transforma em alguém abençoado. O pavão, ele não aguenta, ele não suporta. Ele vai desprezar aquela pessoa e vai armar ciladas perante os homens e perante Deus para ver se ele consegue derrubar aquela pessoa. Dizendo, eu sou o crente há tantos anos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. E você não é nada, você chegou agora e quer tomar o lugar dos outros, você é exibido. Né? Nesse momento aconteceu a mesma coisa que é aqui. Um crente pavão querendo se exibir para cima de uma pessoa humilde, a pessoa humilde foi elogiada e foi exaltada por Jesus perante todos. Teve seus pecados perdoados, foi salva e ele foi humilhado perante todo mundo. E isso muitas vezes acontece. E se você não viu acontecer, provavelmente, se ainda você não viu acontecer, provavelmente um dia você pode ser o pavão ou você pode ser aquele que está chegando. E Deus vai usar. Eu creio que você seja aquele que está chegando, aquele que é humilde, o desprezado. E Deus vai lhe usar com grande poder, com grande autoridade. Em nome de Jesus, seja humilde e adore ao Senhor de todo o seu coração, que as coisas vão acontecer na sua vida. Chegamos ao último capítulo. Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que o próximo vídeo eu vou trazer
para frente com a câmera frontal. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se a uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu sobre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu sobre boa terra, cresceu em boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe que significa aquela parábola. E ele lhe disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Ok? Rapidamente só quero falar uma coisa aqui, ó. Essa parábola aqui, eu comentei ela em Mateus 13. Abra aí o vídeo de Mateus 13. E Marcos 4. Eu comentei sobre... Só queria falar uma coisa. O solo que estava... Não sei se é o mesmo aqui. Se é a mesma sequência. Isso. Semente. Uma caiu à beira do caminho. O caminho é quando as pessoas pisam. Quando as pessoas amassam. Então, quando você passa por caminho, seu coração ele foi amassado, foi pisado, a semente nem entra, porque ela está amassada. Imagina uma terra amassada, pisada, passada por cavalos, por carruagens, homens pisando. Aquela estradinha ali não nasce, tu vê que fica seca a terra. Então Jesus vem, umedece, rega sobre aquela terra, ele vira a terra como alguém que vai plantar e coloca a semente. Então essa é a pessoa que tem o coração pisado, peça que Jesus transforme o seu coração. A outra caiu sobre as pedras, é quando a palavra não cria raízes, porque na raiz do seu coração tem pedra. Existe um mundo ainda lá no fundo do seu coração. A paixão por o mundo ainda é maior que a paixão por Cristo. Então arranca as pedras, arranca a paixão pelo mundo, que Cristo vai ter espaço para afundar suas raízes para baixo e alargar suas raízes. Por que a raiz precisa crescer profundo? Ela cresce profundo, vocês não estão vendo, ela vai lá para o fundo. O máximo que ela consegue, depois ela expande para os lados. Porque ela expandindo para os lados, para o fundo, é criar raízes fundas dentro do seu coração, que a palavra faz. E depois ela cresce para os lados, crescendo para os lados, é quando o reino de Deus é expandido em sua vida. Então quando você ora em línguas, num limite, aí as raízes crescem, você começa a orar em línguas com mais profundidade. Você tem uma ou outra palavra de profecia, muito raro. Aí as raízes expandem um pouquinho mais e aí você começa a receber mais palavras em profecia. Você lê a Bíblia e entende bem pouquinho. Aí você começa a expandir as raízes e aí você começa a entender mais da palavra de Deus. Então essas coisas assim, o expandir espiritualmente. Você tem uma porçãozinha só de azeite, do óleo do Espírito Santo em sua vida. Mas aí você expande para os lados suas raízes espirituais e aí você começa a receber mais porção do Espírito Santo. Então raízes vão profundo. Profundo, quanto mais fundo, mais difícil é para arrancar Deus, Jesus, do seu coração. Quanto mais raiz tiver a fundo do seu coração, não vai ser fácil arrancar Jesus de dentro de você. E quanto mais elas crescem para o lado, maior é a área espiritual da sua vida. Em nome de Jesus. Então, das pedras. Próximo fala dos espinhos, as paixões do mundo. As paixões do mundo. As pessoas podem até criar um pouco de raiz, mas as paixões do mundo. Sabe o que é isso? É a pessoa que
a pessoa que lida com pessoas que falam palavrão, e ela falava palavrão, mas ela para de falar palavrão, mas ouve o dia inteiro as pessoas falarem bagaceragem o tempo inteiro. Aqueles espinhos vai acabar fincando, as paixões do mundo vão acabar fincando e abafando aquela flor que nasceu e acaba matando. Por mais que tenha raiz, que não tenha pedra, a raiz vá para o fundo igual, as paixões do mundo vão acabar arrancando o Senhor de você, vão matar, os espinhos vão abafar. Então saia, entendeu? Arranque de dentro do seu coração, mas também arranque de sua volta. Crie um ambiente espiritual ao seu redor. Tire de dentro da sua casa tudo que leva para o mundo, que levava você para o mundo, e tire da sua convivência tudo que arrancava você de Deus. Então arranque ela da sua vida, para que Deus possa permanecer em você. E o quarto caiu em terreno bom. Então quer dizer uma coisa, que a semente ela é perfeita, a semente de Deus ela é perfeita. O que não presta é o nosso coração. O terreno é ruim, se o terreno é pisado, tem pedras, ou se ele tem espinhos, a semente não vai germinar e não vai dar o fruto que ela precisa, porque alguma coisa antes vai arrancar Deus de você. A semente é boa, precisamos que o nosso coração seja transformado e o nosso coração seja bom, para que possamos agradar ao Senhor. Versículo 11, esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, não têm. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. E não amadurece. Mas as que caíram em boa terra são as que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. A candeia. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Ainda temos bastante versículos. De modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, e quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele respondeu: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E aí Jesus seguiu ensinando. Certo dia então passou esse tempo aí, mais uns dias. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Bateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados, admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Isso aqui é uma aula de autoridade espiritual. Quantas vezes cristãos, eu estou colocando estou colocando junto, não vou me excluir de nenhum. Quantas vezes nós sabemos a autoridade que nós temos? Sabemos o que nós podemos fazer em nome de Jesus. Sabemos o que nós alcançamos em nome de Jesus. Sabemos o que o nome de Jesus tem poder para fazer. Nome sobre todo nome.
E na hora nós ficamos clamando: Jesus, faz tal coisa, Jesus, Jesus, por favor. Quantas vezes as coisas estão acontecendo, as situações estão cercando, o momento está difícil, as coisas estão piorando e a gente esquece até de orar, de pedir, porque eles por um tempo, eles tentaram resolver e se proteger. Presta atenção. Por um tempo, eles tentaram se proteger do vento, e da chuva, e do vento, e da chuva, e do vendaval. Quando eles foram clamar por Jesus, sabe que horas foi? Quando eles pensaram, daqui chegou um ponto que se não parar, não resolver, nós vamos todos morrer. O barco vai virar e todos nós iremos morrer. Chegou o ponto do barco quase virar, porque eles disseram: Jesus, acorde, não te importa que nós morramos, o vento está forte, nós vamos morrer. Então, acontece isso na nossa vida. Até na minha própria vida, nossa família, nossa casa, quantas vezes nós estávamos por situação difícil e nós ficávamos lá naquela situação tentando resolver. Quando a gente se dá de conta, peraí, vamos clamar para Jesus. Vamos clamar para Jesus. A gente chama Jesus, nos ajuda, vai para o joelho e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e clama, Senhor, e chora, Deus, eu preciso de solução, olha a situação do jeito que está. A gente até se elogia para Jesus. Jesus, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo outro. E aí as coisas se resolvem. E aí entra os mares tranquilos, águas tranquilas. Só que nesse momento Jesus nos ensina pela palavra. Quem lê a palavra, quem lê isso e compreender e ter esse entendimento, ele vai ver que Jesus diz assim: você me despertou, você me chamou, você me incomodou, você provocou a minha atenção, eu olhei, você me contou o seu perigo, disse: Senhor Jesus, estou a ponto de morrer. E eu disse: águas, mares, vento, aquieta-te. E ele aquietou. Mas Jesus disse para eles: homens de pequena fé. Sabe o que é isso? Você tem o nome de Jesus, no momento da situação que você lembra de Jesus, lembra de Deus, você clama, mas antes disso, você usa a autoridade que você tem no nome de Jesus e diz: mar, vento, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. A autoridade você não tem sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre essa circunstância, sobre a minha saúde. Eu ordeno em nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome, que tem todo o poder para curar, para transformar, para resgatar e transformar essa situação. Eu ordeno em nome de Jesus: saia, calme os ventos, pare o mar. E aí você vai, clama o sangue de Jesus, porque Jesus não vai poder dizer homem de pequena fé, porque você usou a sua fé, você falou, você usou a autoridade. A fé sem falar, ela não faz sentido, ela precisa que você haja, que você diga, que saia dos seus lábios com autoridade, com confiança, com convicção. Quando você faz isso, você usou a sua fé. Aí você vai para o joelho e clama: Jesus, eu usei minha fé. Tá aqui, eu fiz o meu melhor. Agora é a hora que o Senhor vai agir em meu favor. E o espiritual acontece. Nesse momento, Jesus está ensinando uma coisa para nós. A situação apertou, a situação está difícil, pode estar difícil na sua vida. Pode ser o momento que você diz assim: não dá mais, acabou, essa situação está chegando ao final. Você use a autoridade, repreende, fale, fique num lugar. Se você não quer que as pessoas ouçam você clamar, se você nunca fez isso, fique num momento, num lugar onde só tem você. Se você gritar, clamar, ninguém vai ouvir. Abafe, mas entre num lugar, nem que seja que você colocar, abrir as portas de um roupeiro, de um armário e fechar, que você somente vai se ouvir. Mas grite, repreenda o diabo e depois vá para o joelho e clame a presença de Deus e o socorro de Jesus. E o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida. E depois conte aqui e me diga se isso não aconteceu na sua vida. Em nome de Jesus. Versículo 26. Navegar para a região dos Gerazenos. Na outra tradução diz Gadarenos. Alguns manuscritos trazem Gadarenos, outros manuscritos trazem Gergesenos. Também versículo 37. Então, Gergesenos, ou Gadarenos, ou Gerazenos. Gadarenos é mais fácil para navegar para a região dos Gergesenos ou Gadarenos,
que fica do outro lado do lago, à frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um demoniado. Gente, Mateus parece que fala 2 e aqui fala 1. Eu tenho que conferir, porque aqui nós estamos em Lucas 8, 26. Rapidinho. 26. 1238. Vale a pena, espera, gente. Vale a pena. 46. Aqui. Mateus diz. Mateus 8 vai dizer, chegou. Foram ao seu encontro 2. Mateus diz 2. Marcos vai dizer um homem. Marcos, um homem. Lucas um homem. Aqui. Tá. Aqui. Graças a Deus que a palavra de Deus corrobora com a minha teoria. Ou a minha teoria está em acordo com a palavra de Deus. Gente, já vi gente dizer, os endemoniados dos gadarenos eram 2 ou era 1. Mateus citou 2. Ok? Só que quando ele fala dos porcos, saíram do homem, os porcos saíram, e aí eles foram lá, toda a cidade foi ao encontro de Jesus, dizer para que Jesus saísse de lá, e acabou. Então, o que eu entendo daqui? Tinham 2 homens. Os 2 homens tiveram os demônios expulsos deles. Foram 2? Foram 2. Marcos e Lucas mentiram? Não. Mas por que Marcos e Lucas dizem que tinha 1? Por quê? Nós olharmos ali lá em Marcos, versículo 18, e em Lucas, versículo 38, Marcos 5 e Lucas 8, vai ver que quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estava endemoniado suplicava que deixasse ir com ele. E aqui, no versículo 38, o homem que havia saído dos demônios suplicava que deixassem ir com ele. Quando Mateus foi narrar, ele contou a história de 2 homens. Os 2 foram curados. Ok? Quando Marcos e Lucas vão contar a história, eles vão contar a história daquele homem que foi atrás de Jesus e quis ir com Jesus. Porque aquele se tornou discípulo de Jesus. O outro foi que nem os 9. Sabe quando a Bíblia conta que os 10 foram curados, 10 leprosos foram curados e um só voltou? Entendeu? Aí talvez o outro diga, mas um homem foi curado. Um outro talvez diga, um homem foi curado de Jesus. Pode ser a mesma coisa, porque um está especificando aquele, eu estou somente olhando para aquele que voltou para Jesus e disse, Jesus, quero andar contigo. O outro está contando a história de todos que foram curados. Todos foram. Quem foi curado? 10. Um outro, talvez em algum daqueles momentos ali, tenha dito assim, um homem foi curado de lepra e agradeceu a Jesus. Vamos que seja, estou só dando um exemplo, não estou dizendo que isso tenha acontecido. E aqui eu estou dizendo isso, aqui exatamente isso. Quem foi curado? 2. Por que Marcos e Lucas se referem a 1? Porque aquele 1
foi o que voltou, agradeceu Jesus, se converteu. Por que ele se converteu? Porque ele voltou para a casa dele e contou para todo mundo. Toda a cidade ficou sabendo que Jesus cura e tem poder para salvar, transformar a vida de uma pessoa. E que testemunho! O homem que tinha o mais endemoniado possível, que saiu dele, ou dos dois, 300... Não, saiu demônios que foi lá e derrubou um monte de porco. Entendeu? Então não era que a cidade ficou furiosa. Então Jesus deixou um que foi curado, que não estava nem aí, e o outro ele queria ser discípulo de Jesus. Então Marcos e Lucas, eles focaram no homem que queria ser discípulo de Jesus. Eu vou contar a história dele. Ele me emocionou e ele me tocou. Mateus já contou a história dos dois. Então quem está mentindo? Nenhum. Depende do ponto de vista. É porque o homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo de que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio aos lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? Legião, respondeu. Legião era um exército, eram 6 homens, 6 soldados romanos na época. Então representa aqui 6.000 soldados, representa aqui 6.000 demônios. Respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos à cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que havia saído dos demônios e estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios viu, suplicava-lhe que deixasse ir com eles, mas Jesus mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a única filha, cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os remédios, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei, porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé te curou, vá em paz. E enquanto Jesus ainda estava falando,
chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chore, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. É lógico que eles iam contar. Eu queria fazer uma observação. Eu já li 2 vezes aqui esse texto, em Mateus e Marcos. E sempre Deus dá uma coisa nova. Jairo esperava a cura da sua filha. E aquela mulher interrompeu a cura, interrompeu o caminho que Jesus estava. Você está caminhando para a sua cura. Você está caminhando para a provisão financeira. Você está caminhando para a resolução de algum problema. Você está caminhando para a paz no seu lar. Você está caminhando para alguma coisa que você quer que Jesus faça. E você vê que as coisas se estão encaminhando para isso. Você está sentindo o mover de Deus. E daqui a pouco você vê alguém próximo receber algo muito grande de Deus, mas você vê o andar, mas não vê a coisa acontecer. Mas parece que Jesus vai fazer uma grande coisa na minha vida. Parece que hoje vai vir a cura, hoje vai vir a libertação, hoje vai vir a transformação, hoje vai vir a paz, hoje vai vir a provisão financeira. Aí você vê o testemunho, outra pessoa na sua frente se mete e recebe aquilo, provavelmente aquilo que você está esperando. Cura. No caso aqui era cura. Mas exatamente o que um queria, a cura para sua filha, a mulher recebeu antes dele. Talvez aquilo que você esteja pedindo para Jesus, uma provisão financeira, abrir um negócio em comércio, uma cura, uma transformação, a paz dentro da sua casa, você vê outra pessoa receber e você ainda não recebeu. Isso aqui é um exemplo. Siga firme, porque quando isso aconteceu, Jesus chegaram com a notícia, e ainda imagina você estar esperando, as coisas estão se movendo, você vê que Deus está agindo, mas quando vai acontecer, a outra pessoa recebe a bênção, e ainda chegam para você notícias que o que você estava esperando para acontecer desmorona tudo. E você diz: meu Deus, agora o troço, o que vai acontecer comigo? Nesse momento, Jesus, a única coisa que ele te diz, o que está escrito ali: calma, confia, a tua bênção está chegando. Se você está nessa situação, está clamando há muito tempo, está pedindo por socorro a Jesus, por um favor a Jesus, as coisas não estão acontecendo. E ainda outra pessoa recebe a bênção que você está esperando. A mesma bênção, idêntica, ou semelhante. A outra pessoa recebeu e ainda vem notícias para você que o que você está esperando não vai acontecer. Olha, esquece, deixa Jesus, porque não vai acontecer, para você não serve. Só Jesus tem uma palavra para você: confie. Vamos seguir, segue, de volta para o caminho. E segue andando com Jesus. Faz o mesmo caminho que você estava fazendo com Jesus. Ore, leia a Bíblia, busque a Deus, jejue, clame. Busque a Deus com todo o seu coração e siga com Jesus. Jesus disse assim, confia, a tua bênção está chegando. Esse é o momento que parece que você está pronto para desistir de tudo, se desesperar em choro, em lágrimas, abandonar o caminho, eu não quero mais saber. É esse momento que Jesus disse: confia, anda mais um pouco, porque a tua cura, a teu milagre, a tua bênção está chegando. Eu só precisava parar, dar atenção a outro que está sofrendo, que era mais urgente, mas a tua bênção está chegando, somente confie.
E essa negação dizendo que não clame, não incomode mais Jesus, porque a situação está perdida, é alguém tentando dizer assim, ó, pare. E Jesus está chegando com provisão e dizendo não pare, porque é a hora da bênção chegar na sua vida. Então agora, para encerrar o vídeo, eu vou fazer uma oração. Eu fiz o vídeo com com a câmera de trás, eu não faço a mínima ideia de quanto tempo está, e eu não posso dar pause, então algumas vezes que eu iria dar pause no vídeo normal, eu não dei, mas os próximos eu vou fazer na câmera frontal. Eu vou elaborar atrás um espelhinho que eu consiga prender e eu consiga olhar a tela do celular, que aí eu consigo filmar com a câmera de trás. Então vamos orar. Santo Deus Pai Celestial, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, ó Pai. Obrigado por tudo, tua misericórdia, teu grande amor, pelas tuas bênçãos, pelas tuas dádivas, ó Pai, pela provisão, ó Deus. Ó Deus, pelo ar que nós respiramos, ó Pai, pelo alimento que nós temos em nossa mesa, ó Pai, pelo teto, ó Deus, que nós temos, ó Deus, para dormir, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela família, obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor. Oh Deus, a cada um que está ouvindo, assistindo esse vídeo, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa eles, ó Pai, provê em tudo, ó Pai. Oh Deus, se está faltando algo, ó Pai, saúde, ó Pai, está faltando, ó Deus, a provisão, está faltando o alimento, ó Deus, está faltando paz, se está faltando a harmonia, ó Deus, se está, ó Deus, faltando, ó Deus, o Senhor do coração dessas pessoas, ó Pai, o que esteja faltando, ó Pai, provê nesse momento, ó Deus. Chegue, ó Deus, com a tua mensagem, chegue com o teu poder, chega com a tua unção, chegue, ó Deus, com autoridade agora na vida dessa pessoa, Deus, e transforme essa situação, ó Deus. Coloque, ó Deus, cada peça no lugar, ó Pai. Coloque de volta, ó Pai, as coisas para o lugar, ó Pai. Aquela oração que já ouvi muitos dizer, hoje Deus vai bagunçar tudo, vai revirar tudo, Deus vai fazer um rebuliço. Não. Tem muitas pessoas que no momento, Deus, estão precisando que Deus coloque tudo para o lugar. O que estava quebrado venha ser consertado, o que estava moído, esmiuçado e quebrado e desgraçado, o Senhor vai trazer tudo de volta do jeito que era para ser. E as coisas vão voltar para o seu lugar na sua vida. Jesus traz a restauração, Jesus traz a transformação, Jesus traz a cura. Nesse momento eu creio que Jesus está curando, Jesus está restaurando aquele músculo, aquela célula, aquilo que estava totalmente estragado, errado, fora de função, criando acúmulo de infecção, de inflamação na sua vida, no seu corpo, no sangue. Nome de Jesus, agora nesse momento será tudo restaurado, será tudo transformado e Jesus vai fazer cada coisinha voltar para o seu lugar e funcionar do jeito que tinha que funcionar. E a cura está chegando agora na sua vida, creia, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço por sua atenção, eu vou arrumar esse vídeo, depois vou postar ele e tomara que os próximos vídeos consiga fazer melhor. Jesus abençoe vocês. Até mais.